Olá pessoal, eu sou o professor Roque Alves, sou professor de Biologia e na aula de hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante dentro da parte de embriologia. Você lembra o que é embriologia? A embriologia é a parte da biologia que estuda o desenvolvimento embrionário dos animais, no caso, a embriologia animal. E a aula de hoje nós vamos falar sobre um tema específico dentro da embriologia, nós vamos falar sobre os anexos embrionários. Só lembrando que a embriologia, ela estuda esse processo de desenvolvimento embrionário dos animais que se inicia no processo de fecundação, que é o encontro do espermatozoide com o óvulo, que no caso da nossa espécie, acontece nas trompas de Falópio. Então observe na imagem aí que você tem, após a fertilização do óvulo, começa a acontecer umas divisões celulares, um processo conhecido como clivagem, que vai fazer com que aquele zigoto, aquela primeira célula, ela se multiplique milhões e milhões de vezes, dando origem aos primeiros estágios do desenvolvimento embrionário dos animais. Volta para cá. Esses estágios, após a fecundação, acontece a clivagem, que forma a mórula, que é um maciço de células, vai criar uma cavidade interna cheia de líquido, chamado de blástula, e depois vai ter a terceira fase, que é chamada de gástrula, ou gastrulação. E depois nós temos a organogênese, que é o processo de formação dos órgãos, onde você tem a formação da notocorda, que vai dar origem a uma coluna vertebral, você tem a placa neural, que vai dar origem ao cérebro, e a medula espinhal. E é muito interessante que esse processo de desenvolvimento embrionário, que acontece no nosso organismo, que acontece no nosso corpo, que aconteceu com você e comigo, acontece de forma muito semelhante em vários outros animais. E é por isso que dentro do estudo da evolução, nós utilizamos a embriologia comparada para verificar o grau de parentesco que existe entre seres vivos de espécies diferentes. Observe na imagem. Nós temos aqui o desenvolvimento embrionário de vários tipos de espécies de vertebrados. Um peixe, um réptil, um anfíbio, exemplos de mamíferos, e o nosso organismo. E perceba que existe uma semelhança muito grande no desenvolvimento embrionário de todos os animais, certo? Então, volto para cá. Esse desenvolvimento embrionário é utilizado dentro da evolução como uma forma comparativa para você verificar o grau de parentesco que existe entre os seres vivos. O que eu quero dizer? Que esse processo, chamado de clivagem, gastrulação e organogênese, que são os três estágios do desenvolvimento embrionário dos animais, ele acontece em praticamente todos os animais, com algumas pequenas diferenças entre eles, ok? E os animais, esse processo de desenvolvimento embrionário pode acontecer em diferentes locais. Ele pode acontecer dentro de um ovo ou pode acontecer dentro do corpo das fêmeas. Então, nós classificamos os animais de acordo aonde acontece esse desenvolvimento embrionário. O primeiro grupo de animais que nós vamos falar é sobre os animais ovíparos. O que é um animal ovíparo? Veja na imagem. Um animal ovíparo é um animal onde os embriões se desenvolvem no meio externo, ou seja, fora do corpo da mãe, dentro dos ovos. E lá dentro os embriões vão se alimentar de reservas nutritivas presentes nos ovos. Na maioria dos casos, os ovos possuem casca rígida. Então, olha para cá, você já deve ter visto vários animais ovíparos por aí, A tartaruga, a galinha, São vários exemplos de animais onde o desenvolvimento embrionário acontece fora do corpo da mãe e dentro desses ovos, que como você observou na imagem, eles podem ou não ter uma casca rígida. No caso dos peixes e dos anfíbios, esses ovos não têm uma casca rígida. No caso dos répteis e das aves, esses ovos possuem uma casca rígida. E qual a importância dessa casca rígida para os ovos? É uma forma de proteção. Não a forma de proteção principal contra os animais. Nenhum animal vai deixar de comer um ovo por causa da casca. Mas a casca ela funciona principalmente para impedir a desidratação do embrião, certo? Então a casca ela fornece uma proteção contra a perda de água, ok? Então os animais, os répteis no caso, que são os primeiros animais a desenvolverem essa casca rígida, que você conhece quando come um ovo de galinha, por exemplo, foram os animais que essa casca rígida possibilitou com que os répteis pudessem colocar os seus ovos no ecossistema terrestre, coisas que os anfíbios e os peixes não podiam fazer. Então a casca rígida dos ovos, no caso dos animais ovíparos, impede com que o óvulo fecundado, no caso o embrião, ele possa morrer por desidratação,
ok? Então a casca rígida aconteceu principalmente nos répteis, né, e passou para as aves. Então os animais ovíparos, observe aí na imagem alguns exemplos de animais ovíparos, né? No caso da primeira imagem você tem o jacaré, que é um réptil, né? Nós temos o caso aí de uma ave, nós temos embaixo um ovo de tubarão, que é um peixe, e ao lado na folhinha nós temos ovos de insetos, ok? Então, volta para cá, os animais ovíparos possuem essa característica, né, do desenvolvimento acontecer fora do organismo materno em ovos, ok? E nós temos um grupo menos conhecido, que são os animais ovovivíparos. Perceba a diferença. Vamos analisar o que é um animal ovovivíparo? Observe no slide. O ovo permanece dentro do corpo materno até o fim do desenvolvimento. Ocorre a liberação dos filhotes já formados. E alguns animais que realizam isso, né, são alguns tipos de peixes ou répteis. Então, olha para cá. Diferente do que acontece nos animais ovíparos, os animais ovovivíparos, eles permanecem com os ovos dentro do organismo materno. Esses ovos vão se desenvolver, os embriões vão se desenvolver, vão sair dos ovos, certo? E depois de um certo tempo ainda, eles vão permanecer dentro do corpo da fêmea para depois serem liberados no ambiente após um certo nível de crescimento. Certo? Isso é uma forma de proteção que muitas espécies possuem, porque os ovos, né, no caso fora do corpo da mãe, eles podem ser predados. Então, uma forma de permanecer com os filhotes seguros dentro do organismo, as mães elas mantêm os ovos dentro do corpo e esses ovos, depois de eclodidos, esses indivíduos vão ser liberados para o ambiente. Na imagem nós temos aqui um exemplo de animal ovovivíparo, né, que é algumas espécies de tubarão. E perceba que o tubarão adulto, fêmea, ele vai permanecer com os ovos dentro do corpo. Esses indivíduos, né, os filhotes, eles vão permanecer dentro do corpo da mãe, né, sendo alimentados por estruturas cheias de nutrientes, né, e depois o tubarão recém-nascido, ele é liberado para o ambiente, ok? Então volta para cá. Esse é um exemplo de animal ovovivíparo. O ovo permanece dentro do corpo do organismo materno durante um certo tempo, ok? Até o momento da eclosão. Um outro exemplo de desenvolvimento embrionário, onde acontece desenvolvimento embrionário, no caso são os animais ovolíparos. Você sabe o que é um animal ovolíparo? Um animal ovolíparo é um animal em que a fecundação acontece fora do corpo dos pais, ou seja, tanto o pai e a mãe, eles vão liberar os gametas e esses gametas vão se encontrar fora do corpo. Observe no slide. As fêmeas e machos lançam um número grande de gametas na água. Esse processo de fecundação é chamado de fecundação externa, porque ele acontece fora do corpo da mãe. E exemplos de alguns animais, como os peixes, invertebrados aquáticos e anfíbios, realizam esse processo. Então, olha para cá. Muitos animais realizam a fecundação externa. Não é o nosso caso, em que, por exemplo, o espermatozoide é colocado dentro do corpo da fêmea. Em muitas espécies, principalmente as espécies aquáticas, os gametas são liberados na água, eles vão se juntar, vai acontecer a fecundação, ou seja, externa, fora do corpo, e após a fecundação vai dar origem a um ovo e esse processo de desenvolvimento embrionário vai acontecer. Aqui no slide nós temos dois exemplos de espécies que realizam essa chamada de fecundação externa e caracterizados como animais ovolíparos. No caso, nós temos na primeira imagem o ouriço do mar. Perceba que os indivíduos eles vão liberar os gametas na água, esses gametas vão se encontrar, vai acontecer a fecundação e a fecundação fora do corpo vai dar origem ao ovo. E na imagem ao lado, nós temos um exemplo de um animal muito conhecido, que é o sapo, que ele também realiza essa fecundação externa. O macho, ele pressiona o corpo da fêmea, como você pode ver na imagem, para liberar os óvulos. E em cima deles são liberados os espermatozoides do macho. Volta para cá. Apesar aí de você ver na imagem, né, de estar parecendo que está acontecendo uma fecundação interna, não está acontecendo. Os anfíbios, a maioria deles, realizam a fecundação externa, liberando os gametas na água. E uma coisa muito importante que você saiba, que a fecundação externa, né, no caso os animais ovolíparos, ele limita a sobrevivência de muitos animais, certo? Por quê? A fecundação externa, ela só pode acontecer na água. Isso seria impossível acontecer no ecossistema terrestre. Os indivíduos liberarem os gametas no ambiente terrestre, esses gametas rapidamente morreriam devido à desidratação. Então é por isso que muitos anfíbios, como é o caso do sapo, ele tem que ir para a água para se reproduzir.
certo? Porque no ambiente terrestre, eles não, os embriões, no caso, os gametas, não conseguiriam suportar a desidratação, ok? E, por fim, nós temos também classificados os animais vivíparos, que somos nós. Vamos entender o que é um animal vivíparo? Observe na imagem. O embrião se desenvolve completamente dentro do organismo da mãe. Recebem alimento e oxigênio do sangue materno. Uma prole única ou pequena, que apresenta uma desvantagem. E ela é típica em mamíferos. Então, volta para cá. Grande maioria dos mamíferos, eles são placentários, ou seja, possuem placenta e cordão umbilical. E essas estruturas vão favorecer o desenvolvimento embrionário dentro do corpo da mãe, certo? Então, isso vai fornecer uma proteção muito maior à progênie, né, aos filhotes, no caso, né, porque a placenta e o cordão umbilical vão fornecer todos os nutrientes, a retirada discretas, como nós vamos falar daqui a pouco. Só que tem uma limitação, o número de descendentes. Né? Dentro do corpo da mãe existe um limite de espaço. Então, ao contrário dos animais ovíparos, que podem produzir milhões de filhotes, milhares de filhotes, no caso dos animais vivíparos, esse espaço do corpo da mãe limita o número de descendentes, ok? Bem, então observe na imagem aqui alguns exemplos de animais vivíparos, né? Você pode ver aí alguns exemplos de animais dentro do útero recebendo os nutrientes através da placenta e o cordão umbilical, um elefante, um golfinho e o cachorro e o ser humano, que são animais mamíferos, ok? Então, olha para cá. Então, esse desenvolvimento embrionário, como a gente aprendeu, pode acontecer dentro do corpo da mãe e pode acontecer dentro de ovos, certo? Bem, mas que para que haja essa nutrição do embrião, esse desenvolvimento embrionário possa acontecer, é necessário que existam estruturas que vão fornecer oxigênio, alimento, vão retirar os excretas, certo? Vão fornecer tudo que aquele embrião precisa para que aconteça o seu desenvolvimento. E é para isso que existem os chamados de anexos embrionários, que são estruturas que vão auxiliar no desenvolvimento dos embriões. E nós vamos falar sobre os seguintes anexos embrionários na aula de hoje. Observe no slide. Nós vamos falar sobre o saco vitelínico, a bolsa amniótica ou âmnio, o alantoide, o córeo e os nossos anexos embrionários, né, que é o caso da placenta e do cordão umbilical, ok? Então, volta para cá. Então, nós vamos aprender sobre como essas estruturas se diferenciam entre répteis, aves, mamíferos, insetos, anfíbios. Você vai ver que alguns anexos embrionários são mais desenvolvidos em alguns grupos de organismos. E nós vamos começar pelo saco vitelínico, também conhecido como vitelo, que é uma estrutura que vai fornecer nutriente, ou seja, alimento para aquele embrião e possa fornecer energia para ele, para que ele possa ter o seu desenvolvimento embrionário. Vamos observar algumas características do saco vitelínico. Ele auxilia na nutrição do embrião. Então, lembra disso, ele vai alimentar o embrião. Ele é bem desenvolvido em alguns peixes, répteis e aves. E é reduzido em mamíferos. Volta para cá. Então, você vai observar, né, que vários tipos de anexos embrionários que nós vamos falar aqui na aula de hoje, inclusive o saco vitelínico, é reduzido em mamíferos. Por que isso, professor? Por que os mamíferos não têm essas estruturas bem desenvolvidas? Porque nós temos placenta e cordão umbilical, que vai substituir vários tipos de anexos embrionários que existem em outros animais, ok? Então, observe na imagem, você tem aí o saco vitelínico dentro de um embrião de réptil e ave, na imagem da esquerda, e na imagem da direita você tem o embrião do mamífero placentário, no caso os mamíferos. Você pode perceber aí na imagem a presença do embrião, que é essa figura central, e essa estrutura em amarela é o saco vitelínico, que vai fornecer nutriente. E perceba aqui na imagem que o embrião dos répteis e das aves possui um saco vitelínico bem desenvolvido, ao contrário dos mamíferos. Volta para cá. Então, perceba, por que nos mamíferos não é desenvolvido? Porque nós não precisamos muito dessa estrutura, porque nós temos placenta e cordão umbilical para fornecer esses nutrientes, ok? E nos anfíbios, professor? Lembra que nos anfíbios, né, que são animais que nascem girinos, ou seja, nascem larvas, como é o caso do sapo, esse saco vitelínico é pouco desenvolvido, porque ao contrário dos répteis e das aves, onde os indivíduos já nascem
tem o chamado desenvolvimento direto, eles já nascem com o corpo formado, só vão aumentar de tamanho. No caso dos anfíbios, o saco vitelínico é pouco desenvolvido porque esse animal nasce um girino, ou seja, nasce uma larva e ele vai se alimentar, né, e dessa forma ele vai conseguir a energia suficiente para poder chegar à fase adulta, ok? Então, o saco vitelínico é o primeiro anexo embrionário que nós aprendemos hoje, que fornece nutriente para o embrião, certo? O segundo tipo de anexo embrionário, o segundo tipo de estrutura que vai auxiliar no desenvolvimento dos embriões é muito conhecido, é a bolsa amniótica ou âmnio. Vamos analisar algumas características desse tipo de anexo? Ele protege o embrião contra choques mecânicos e contra o ressecamento. Ela é bem desenvolvida em répteis, aves e mamíferos. Pouco desenvolvida em anfíbios e peixes. É muito importante para a evolução dos répteis. Então vamos analisar isso daí agora. A bolsa amniótica, ou âmnio, é uma estrutura rica em água, ok? Então, essa estrutura ela vai impedir a desidratação do embrião, ok? Lembra que os répteis e as aves, os répteis principalmente, né, eles foram os primeiros animais a colocar seus ovos no ecossistema terrestre. Então, ao contrário dos anfíbios que botavam os ovos na água, que precisava botar os ovos na água para esses ovos não morrerem desidratados, qual foi a grande estratégia evolutiva dos répteis? É colocar a água dentro dos ovos. Então, ele levou, né, colocou esse ovo, que é chamado de ovo amniótico, é um ovo cheio de água. Então, o réptil, ao contrário do anfíbio, que precisava ir para a água botar os seus ovos, o réptil ele já pode colocar os seus ovos no ecossistema terrestre, e esses ovos vão sobreviver e não vão desidratar. Isso foi uma evolução muito grande que aconteceu nos répteis, a presença do ovo amniótico impedindo a desidratação do embrião, certo? O que acontece nos mamíferos é diferente. O mamífero ele tem também a bolsa amniótica desenvolvida, bem desenvolvida. Porém, essa bolsa amniótica não tem uma função de proteger contra a desidratação. Por quê, professor? Porque os mamíferos, a hidratação acontece através da placenta e cordão umbilical. Observe na imagem aí, nós temos a mesma imagem que eu mostrei anteriormente, onde você pode perceber essa estrutura em azul. Essa estrutura em azul é a bolsa amniótica, que no seu lado esquerdo, né, você pode perceber que ela é bem desenvolvida em répteis e aves e possui uma quantidade bem grande também nos embrião dos mamíferos, que vai funcionar aí como uma estrutura de proteção contra impactos. Volta para cá, você já deve ter ouvido falar da expressão, a bolsa rompeu, né? Rompeu a bolsa. Essa bolsa é a bolsa amniótica, que é essa bolsa cheia de líquido, né, que vai favorecer, no caso, a proteção do embrião contra impactos. Então, além do saco vitelínico e além do âmnio, a bolsa amniótica, que são dois anexos embrionários que nós já falamos, um outro anexo embrionário muitíssimo importante é o alantoide, que é uma estrutura que serve para armazenamento de excretas, ou seja, principalmente aquelas substâncias nitrogenadas, ricas em ureia, amônia, que podem ser tóxicas. Então, essas substâncias são armazenadas em um anexo embrionário conhecido como alantoide. Vamos analisar suas características? Observe, o alantoide, como eu disse, tem a função de armazenar excretas produzidas. Outra função muito importante, absorver minerais presentes na casca dos ovos e participar das trocas gasosas. E ela é bem desenvolvida em répteis, aves e pouco desenvolvida em mamíferos. Volta para cá. Algumas pessoas me perguntam, alguns alunos dentro da sala de aula, falam, como que se forma o esqueleto de um animal dentro do ovo, professor? Isso é uma pergunta intrigante. Mas é muito importante que você saiba que o alantoide que participa desse processo, ele vai retirar o cálcio da casca do ovo e vai implantar esse cálcio no esqueleto dos animais. Então, o cálcio que faz parte do esqueleto dos animais dentro dos ovos, né, é um cálcio que foi retirado da casca e a estrutura alantoide, além de armazenar excretas, vai participar também dessa retirada de cálcio da casca do ovo e implantação dessa estrutura no esqueleto dos animais vertebrados, no caso, certo? Observe a mesma imagem, aí que você pode ver essa estrutura em verde, bem desenvolvida nas aves e nos répteis e pouco desenvolvida nos mamíferos. Volta para cá, mesma pergunta que eu vou te fazer. Por que o alantoide ela é pouco desenvolvida em mamíferos, professor? Porque nós temos placenta e cordão umbilical. A placenta e o cordão umbilical vai fazer essa retirada de excretas. Lembra que o animal dentro do ovo, ele não vai ter essa possibilidade. Então, no caso das aves e dos répteis, o alantoide ele é bem desenvolvido e no caso dos mamíferos, o alantoide é pouco desenvolvido.
Esse elantoide, ele vai dar origem, juntamente com o próximo anexo embrionário que nós vamos falar, vai dar origem à placenta e o cordão umbilical. Ok? Então, perceba essa diferença, né, dos anexos embrionários entre diferentes grupos de animais, certo? E o próximo anexo embrionário, muito importante que nós vamos falar, é o córeo. Essa estrutura está diretamente relacionada à troca gasosa, ou seja, como que os animais dentro dos ovos podem respirar? Isso é uma pergunta intrigante também. Isso é por causa desse anexo embrionário que eu vou apresentar para vocês, que é o córeo. Observe na imagem, por favor, algumas características do córeo. É uma membrana que envolve tanto o embrião como todos os outros anexos embrionários. Ele participa das trocas gasosas em répteis e aves. E é reduzida em mamíferos, pois dá origem à placenta. Volta para cá. Então, o córeo, lembra disso, o córeo tem essa função muito importante que é realizar as trocas gasosas. Perceba na imagem aí, ó, essa membrana coriônica, né, essa estrutura que vai envolver todos os anexos embrionários e ele vai auxiliar aí na entrada de oxigênio e saída de gás carbônico. Porque a casca do ovo, apesar de ser rígida, ela é porosa, ela permite essa troca gasosa. E quem faz isso é o córeo, ok? Olha para cá. Por que nos mamíferos isso não é muito desenvolvido, professor? É a mesma resposta de sempre, porque nós temos placenta e cordão umbilical para fazer essa troca gasosa para nós mamíferos, ok? Muito bem, e agora nós vamos falar sobre os nossos anexos embrionários, de nós mamíferos, que são a placenta e o cordão umbilical. Perceba na imagem algumas características aí, ó. Placenta e cordão umbilical auxilia nas trocas gasosas, na nutrição, na retirada de excretas, na passagem de hormônios e também funciona como defesa através da passagem de anticorpos. É uma barreira de proteção para algumas substâncias, né? E o cordão umbilical ele é formado por 2 artérias e uma veia. Então, olha para cá. A placenta e cordão umbilical ela é muito importante nos mamíferos porque substitui praticamente todos os outros anexos embrionários, certo? Mas lembra aí que existe um limite de espaço dentro do corpo da fêmea que impede com que muitos mamíferos tenham muitos descendentes, ok? A placenta é uma estrutura altamente vascularizada, ou seja, cheio de vasos sanguíneos que vai fazer a passagem dos nutrientes, anticorpos, hormônios da mãe para o filho. Não ocorre um contato do sangue da mãe com o sangue do feto, no caso, né? Acontece a passagem desses nutrientes, mas acontece uma seleção de muitas estruturas. E muitas estruturas patogênicas, por exemplo, doenças, bactérias, vírus, eles não passam devido a um filtro realizado pela placenta e o cordão umbilical. Olha que órgão sensacional. Observe na imagem aí, mostrando, né? A primeira imagem você pode perceber a bolsa amniótica bem desenvolvida, a placenta na parte superior e o cordão umbilical formado por 2 artérias e uma veia conectando o corpo da mãe com o corpo do feto, ok? Volta para cá e lembra aí que existe uma diferença entre artéria e veia. Você lembra das aulas do sistema circulatório? O que é uma artéria? É um vaso sanguíneo que principalmente transporta sangue rico em oxigênio e a veia vai devolver um sangue rico em gás carbônico. Geralmente, ok? Então, muito importante que vocês saibam. E nem sempre todos os mamíferos eles vão possuir placenta e cordão umbilical. Só os chamados de mamíferos placentários ou eutérios. Mas nós temos 2 grupos de outros mamíferos, né, que não possuem placenta e cordão umbilical, que são os marsupiais e os monotremados. Então, nós temos aqui na imagem exemplos dessas 3 categorias de mamíferos. Os eutérios são os mais conhecidos. Nós temos aí os primatas, os felinos, né, os quirópteros, né, o golfinho, o cachorro, os canídeos. Grande maioria dos animais mamíferos são placentários, possuem placenta e cordão umbilical, que são chamados de eutérios. Mas na figura do meio existem os conhecidos marsupiais. Esses animais vão possuir o chamado de marsúpio, que é uma bolsa onde o filhote vai permanecer ali dentro, né, e terminar o seu desenvolvimento embrionário. Então volta para cá. Muitos animais, como o canguru, coala e o gambá, por exemplo, que é um animal típico aqui da Mata Atlântica, eles são animais marsupiais. Então, eles nascem pouco desenvolvidos, eles vão entrar dentro do marsúpio da mãe e lá eles vão completar o desenvolvimento embrionário. Ok? E nós temos também os mamíferos que botam ovos. Isso mesmo, eles são chamados de monotremados. Observe na imagem. Nós temos 2 exemplos, né? Esse que eu mostrei na imagem mais conhecido, que é o ornitorrinco, que é um tipo de mamífero que bota ovos, ele é bem estranho mesmo, como você pode ver na imagem, né? Ele tem bico, certo? Ele tem membranas interdigitais
Mas existe um outro chamado de Echidna também, que vive na Austrália, um animal típico da Austrália, que é um outro mamífero que bota ovos. Ok? Então percebo que nem todos os mamíferos são placentários, mas a grande maioria. Certo? Espero que você tenha entendido sobre essa aula de anexos embrionários, que são essas estruturas que auxiliam no desenvolvimento dos embriões, seja dentro de ovos, seja dentro do corpo da mãe. Eu sou o professor Roque, eu sou professor de Biologia da Rede Estadual do Espírito Santo e eu espero que você tenha gostado sobre essa aula de anexos embrionários, ok? Então a gente se encontra na próxima aula. Tchau!